como resolver de vez a questão das oportunidades que chegam a você a cada dia. Vou começar aqui com 3 frases de impacto. A primeira delas fala: as oportunidades são como o pôr do sol. Se esperar demais, acaba perdendo. Exatamente isso. Quando você vai tirar aquela foto bonita daquele pôr do sol, você fica esperando demais, a oportunidade vai embora. Segunda frase é: nada é mais caro do que uma oportunidade perdida. Oportunidades perdidas, todos nós em algum momento já perdemos. Terceira frase: há 3 coisas que jamais voltam. Primeiro delas, há uma flecha lançada. Segundo, uma palavra dita. E terceiro, uma oportunidade perdida. Elas voltam. Oportunidade significa em frente à porta. Por isso que no meio dessa palavra oportunidade, ele tem ali a palavra porta. É como se você entrasse em cada porta. Uma porta aberta é uma oportunidade que você tem de se desenvolver, de fazer realmente a diferença. Quantas oportunidades você já perdeu na vida? Já se arrependeu por isso, não é mesmo? Elas foram e não voltam mais. Cuidado com as oportunidades boas demais, assim, entre aspas. São aquelas oportunidades que prometem muitas coisas. São as famosas pegadinhas. Quando eu comecei na área de consultoria, eu entendi na prática o que significa essa palavra oportunidade. Eu comecei a minha carreira na área de consultoria visitando empresas e levando oportunidades para que esses empresários pudessem entender a minha oferta, a minha proposta e contratar uma palestra. Eu trabalhava então naquele momento agendando palestras para que então chegasse ali o palestrante e ministrasse uma palestra para os funcionários dessa empresa. Muitos empresários, geralmente os que mais precisavam, eles rejeitavam essa oportunidade de transformar a sua empresa e a sua equipe. E por isso a gente via a diferença na maneira como esse empresário ou funcionários tratavam os seus clientes. Você via que os clientes eram mal atendidos e que os funcionários faziam pouco caso, atendendo com má vontade, fazendo o serviço relaxadamente. Por não enxergar a oportunidade para transformar a sua vida e a sua empresa, eles vão se afundando cada vez mais e por isso chega o momento que não dá mais. E aí, quando o momento de fechar as portas, geralmente os culpados são o governo, a concorrência e o próprio cliente. É o culpado de que não vem mais na sua loja para comprar os seus produtos e os seus serviços. Eu quero falar aqui de uma experiência de um senhor que estava andando com um cachorro e enroscou nos arbustos que grudavam, aqueles carrapichos, como nós dizemos hoje, e ele ficou ali intrigado com aquela situação. Ele então pega aquele carrapicho, leva no laboratório e ele vê que ali pode transformar em algo realmente maravilhoso. Então ele teve a ideia e usou toda a tecnologia para descobrir uma invenção muito legal que é usado hoje em dia, que é o velcro. Tá? O velcro é aquela parte que as duas partes se grudam, que segura justamente em roupas e algum tipo de objeto. Claro que quando se fala em oportunidades, você está cansado de tantas propagandas, tanto na internet como na televisão, falando de anúncios mirabolantes e prometendo milagres. Cuidado com esses investimentos que são feitos, muitas pessoas caem no conto do vigário, que são vendidas aí pela televisão, pela internet, prometendo sucesso para as pessoas, fórmulas mágicas, remédios prometendo rendimento e performance melhor do corpo humano, cápsula prometendo acabar com a obesidade em poucas semanas. Cuidado, tenha muito cuidado com esse tipo de proposta que muitas vezes é
é você entrar em furadas. Na vida nós descobrimos que não tem nada fácil. Você precisa ir trabalhando cada vez mais, arregaçar as mangas e fazer o trabalho com muito mais eficiência para que você possa passar esse momento tão desagradável. A minha orientação para você, quanto a uma palavrinha chamada crise, é que você tome cuidado com essa palavra. Eu sei que para aqueles que são mais jovens, já viram alguns momentos em que o Brasil passou em crise, em que o mundo passou em crise. Mas é no momento de crise que nós temos que optar por algumas coisas que nos fazem crescer. Eu lembro muito bem quando eu estava trabalhando aqui no interior do Paraná, numa cidade grande. No final de 2015, o Brasil estava vivendo uma situação bem complicada, né? Estava uma crise em todo o país, as empresas estavam vendendo muito pouco e as pessoas realmente pisaram no freio em relação a investimentos. Mas teve um empresário que ele fez algo diferente. Ele teve uma oportunidade e viu na crise uma oportunidade de ouro. Ele vendia tintas. Geralmente tintas são produtos maravilhosos, mas que são usados para o acabamento. E naquela cidade então tinha muitos prédios que estavam sendo erguidos. E ele investiu pesadamente, comprou uma moto, contratou um novo vendedor, ampliou seu departamento de vendas e mandou a equipe vender tintas para prédios que estavam em construção. Parece bem contraditório, mas era nesse momento que ele criou essa maneira de poder se safar de uma crise e aumentar suas vendas em 30%. Enquanto os outros lojistas e comerciantes amargavam prejuízos de 10, 15, 20%, esse empresário comemorava um aumento nas vendas de mais de 30%. Então veja, quais seriam as dicas para você criar oportunidades? Primeira dica que eu dou para você é o seguinte: troque os noticiários da TV por livros. Se você conseguir abolir os noticiários de televisão e trocar por alguma coisa eficiente, ou um curso, ou a leitura de um livro, ou alguma outra atividade, já vai ser de grande valia para a sua vida. Porque os noticiários sensacionalistas, eles fazem a gente pensar em crise, pensar em coisas realmente desagradáveis e a gente acaba ficando desanimado. Segundo conselho que eu dou para você é: procure cursos na sua área. Eu sei que na minha área tem muitos cursos, eu fico até pensando quais cursos devo fazer. Já fiz muitos cursos via internet, cursos gratuitos inclusive, cursos que estão disponíveis na internet, no YouTube, que podem te capacitar para que você possa fazer uma escolha, para que você tenha a oportunidade de ouro para fazer aquilo que você mais gosta. Terceira dica que eu dou para você é: troque a palavra crise, tire o S da palavra crise e vai sobrar uma coisa chamada crie. Crie mais. Exatamente isso. Quando você começa a criar oportunidades, porque as oportunidades elas não chegam assim, aquilo que você quer para a tua vida, elas acabam não chegando. Então, nesses momentos, nós temos que criar as oportunidades. E criar significa você investir em algo que vai dar futuro na frente. Fazer coisas diferentes, tá certo? Na sua área, naquilo que você gosta. Eu quero contar uma história de um homem que não tinha sorte. Ele reclamava muito da vida e ninguém queria falar com ele porque é um homem negativo, autoestima baixa, e por isso ele era rejeitado. Vamos dar o nome dele de Joãozinho. O Joãozinho era um homem muito perturbado e por isso então as pessoas desviavam dele. Até que um dia ele recebeu um anúncio de que tinha um sábio lá na montanha que estava dando conselhos, e aquilo que ele mais precisava na sua vida era de conselhos. Só que tinha que empreender uma viagem que durava 3 dias, mas ele topou fazer aquela viagem a pé até a montanha,
Lá no cume da montanha tinha um sábio muito famoso, e esse sábio aconselhava as pessoas a tomar as medidas certas, a fazer escolhas que realmente valiam a pena. O sábio ficou esperando esse homem, e ele dizia então animadamente que, olha, vou mudar a situação da minha vida. Realmente as oportunidades estão chegando e eu quero fazer uma viagem para conversar com esse sábio. Afinal de contas, eu quero mudar de vida. Eu estou disposto a pagar o preço para mudar a minha vida para melhor. Então ele começou aquela viagem. Essa é uma história fictícia, então o primeiro personagem que ele encontra era um leão. O leão estava bastante desanimado da vida, com muita fome, inclusive, estava muito magrinho. E quando o João encontra o leão, conversa com o leão, fala assim: "Ó, seu leão, estou vendo que você tá desanimado." "Sim, estou desanimado. Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida." E então o Joãozinho, todo feliz, diz assim: "Ah, mas eu vou em busca do sábio. E lá eu quero conversar com o sábio. Eu quero ter um encontro com ele e ele vai me orientar nas melhores coisas da vida." E aí então o leão ficou bastante interessado, falou assim: "Olha, então conta lá para o sábio sobre a minha situação." "Ah, vou contar", diz o Joãozinho. E aí então despediu do leão e foi embora. E no segundo dia ele encontra um outro personagem, era uma árvore. Uma árvore que estava na beira de um lago, só que a árvore estava secando. E aquela árvore então falou assim: "Olha, eu estou tão desanimada, puxa, eu não sei o que está acontecendo comigo, literalmente estou morrendo, eu quero mudar a minha maneira de proceder." E então o Joãozinho conta da história do sábio, e a árvore ficou tão impressionada que disse assim: "Caramba, eu quero que você conte para o sábio sobre a minha situação, porque eu quero que você vá lá e fale para ele, para que ele me oriente o que eu devo fazer." "Muito bem, vou falar para o sábio sobre a sua situação, dona árvore. Pode ficar tranquilo." E ele prosseguiu então a viagem, que lá no terceiro dia ele encontra uma casinha lá nas montanhas, e tinha uma moça muito bonita nessa casinha, e ele ficou bastante feliz quando viu aquela moça. E só que a moça estava tão desanimada da vida, e ele então disse assim: "Nossa, você está desanimada, moça?" E ela falou assim: "Ah, eu não sei o que está acontecendo, eu estou aqui morando sozinha, aqui nesse lugar lindo, mas alguma coisa de errado tem na minha vida." E ele falou: "Não, mas eu vou ter uma conversa lá com o sábio, lá na montanha." Então ele continuou aquela viagem, e aí lá no finalzinho da tarde, ele chega lá na montanha e foi recebido de braços abertos pelo sábio, que cumprimenta ele efusivamente e começa a conversar no primeiro dia. E aquele encontro teve a duração de 3 dias. 3 dias ouvindo aquela história do Joãozinho, história triste de vida. E quando termina então o prazo estipulado, o sábio dá as palavras para o Joãozinho. Fala assim: "Olha, Joãozinho, a sua situação está bem fácil de resolver. Você precisa de uma coisa só. Você precisa aproveitar as oportunidades." "Só isso?" "Sim, só isso." E aí, então o Joãozinho ficou feliz da vida. Falou: "Só isso?" "Você precisa aproveitar as oportunidades." E aí então o Joãozinho: então agora tô tranquilo. E começa a descer aquelas montanhas. E aí ele volta pelo mesmo caminho e encontra ali aquela moça. E quando ele vê de longe, a moça era mais bonita ainda. E falou assim: "Olha, moça, eu conversei com o sábio e ele deu solução dos seus problemas. E eu quero falar com você." E ela ficou tão feliz, né? Ele falou assim: "Olha, o seu problema é que você está muito sozinha. Você precisa casar." E ela: "Que bom! Então case comigo, nós vamos viver felizes aqui nessa montanha. Tem um mirante maravilhoso. Aqui de cima a gente vê as pessoas lá embaixo, as casas, as árvores." E aí ele falou assim: "Não posso." "Mas por quê?" "O sábio disse que eu deveria aproveitar as oportunidades." E aí se despediu daquela moça, ela ficou tão triste. E ele continuou animadamente
até que encontra no segundo dia, no retorno, a árvore. E a árvore ficou feliz quando viu o Joãozinho e disse assim: você falou do sábio sobre o meu problema? Sim, eu falei. O sábio falou que aqui nas raízes tem um baú cheio de ouro e que está atrapalhando as raízes para trazer a água do lago para você. Por isso que você está secando. A dona árvore ficou feliz, falou assim: então pega uma pá, começa a cavar, pega a caixa de ouro e leve para você. Eu não posso, diz o Joãozinho, não posso. O sábio disse que eu deveria aproveitar as oportunidades. E aí a árvore ficou triste e o Joãozinho continuou a viagem animadamente, porque ele precisava aproveitar as oportunidades. E aí então o terceiro personagem era o leão. Ele chega lá e viu o leão e falou assim: olha, seu leão, o problema que você está tendo é que você está com fome, você não consegue comer. Então por isso você precisa se alimentar para que você volte a ser uma pessoa motivada e feliz. E aí o leão não perdeu tempo e abocanhou o Joãozinho, aproveitando a oportunidade. Eita, é história, é claro que é uma alegoria, mas exemplifica muito bem exatamente aquilo que nós fazemos todo dia. As oportunidades estão na nossa frente e muitas vezes as boas oportunidades estão na nossa frente e muitas vezes nós rejeitamos. Sabe por quê? Porque nós achamos que aquela não é uma boa oportunidade e ficamos escolhendo, e quem escolhe muito não leva a nada. Você sabe muito bem o que acontece.